Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir, por favor, em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler o versículo 26 até o 28. Lutando como um príncipe. Disse esse, o anjo falando com Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Aleluia. Irmãos, nós conhecemos a história, eu creio que a maioria conhece, e sabem que Jacó era um escolhido de Deus. Deus amou Jacó, Deus escolheu Jacó. Então, quando nós pensamos nesta palavra, e eu mesmo já cheguei a pensar sobre isso, como Deus escolheu e Deus amou Jacó, isso faz uma grande diferença. No entanto, quando olhamos para a palavra, para o Novo Testamento, João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, se eu olho para Jacó, e olho para mim, para você que é um filho de Deus, eu considero que o amor que Deus tem por nós parece maior do que aquele que Ele teve por Jacó, porque Ele deu o seu Filho por nós, porque Ele nos amou tanto, tanto, de João 3,16. Então, se Ele me ama assim, se Ele ama você assim, se Ele nos amou desta forma, então nós estamos pelo menos em pé de igualdade com Jacó. Não há diferença. E ainda pensando no sonho que Jacó teve, vocês vão ouvir durante esse mês outras ministrações, mas certamente, e lembram-se também pelas células, vão se lembrar, Jacó sonhou, e ele, quando ele sonhou, irmãos, ele viu no sonho dele uma escada colocada, que os pés pegavam na terra e ia até o topo do céu. E ele viu os anjos subindo, descendo por aquela escada, no sonho. Quando ele acordou, ele ficou maravilhado, e ele identificou aquele lugar como casa de Deus. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Veja, Jacó passou por uma experiência que eu e você podemos estar passando. Quem sabe você nesta noite, quem sabe você nesta noite esteja neste lugar e tenha como que um sonho, uma revelação de que Jesus é como uma escada para o céu, para nós. É aquele que veio ligar os céus à terra, veio trazer vida para mim e para você. Ele veio para nos unir a Deus, veio trazer o reino dos céus para a terra. E se eu compreendo isso, se eu entendo isso, se eu identifico esta voz de Deus, este chamado de Deus, esse entendimento de que eu estou num lugar santo, de que eu estou realmente, eu tive um encontro com Jesus, que a minha vida mudou, que realmente eu posso dizer que maravilhoso foi isso. Eu sei, irmãos, da minha conversão, e você deve saber da sua, da experiência que você teve com Deus.
de como foi o momento em que você viu as coisas de forma diferente. Eu estava preso a uma religião, mas quando Jesus entrou no meu coração, quando eu vi a escada, quando eu vi o Senhor, a minha vida mudou. Eu sabia que tinha mudado, eu sabia que eu não era mais o mesmo, eu sabia que alguma coisa tinha mudado dentro de mim, que presença importante. Eu via a voz dele, eu podia reconhecê-lo, eu podia ler a palavra agora de uma forma diferente, era um livro aberto para mim. As coisas mudaram, irmãos, as coisas mudaram na minha vida e certamente mudaram na sua vida também. Somos assim, irmãos, chamados com a mesma experiência que teve Jacó. E assim como Jacó, os demais heróis da fé tiveram experiências maravilhosas com Deus. Homens e mulheres que experimentaram Deus, que ouviram a sua voz, que receberam uma palavra, e que esta palavra de Deus tem feito você, quem sabe, caminhar até hoje. Uma palavra, somente uma palavra. Quando Jacó acordou daquele sonho, faz um voto com Deus, Deus aparece para ele, Deus começa a falar com ele. E aquela direção que Deus deu para ele, conservou a vida de Jacó. Jacó caminhou, irmãos, debaixo daquela palavra, trabalhou debaixo daquela palavra, ele fugiu, ele fez tantas coisas, mas havia sobre ele o peso de uma palavra. Ah, como isso é importante. Experiência com Deus, experiência com Deus. Eu gosto demais dessas coisas. Você está pensando, tem um chamado de Deus para ir para a África, o chamado de Deus para ir para a Índia, o chamado de Deus para ir para qualquer lugar. Você diz, eu queria ser, mas eu pergunto, você tem uma palavra de Deus? Isso às vezes marca as pessoas, porque se há uma palavra da parte de Deus, irmãos, vai te segurar no momento da crise, no momento da luta. Aquela palavra vai te sustentar. Foi o que aconteceu com Jacó. Amém, amados? Mas muitas vezes nós paramos por aí. Nós pensamos, bom, eu tenho uma palavra da parte de Deus, glória a Deus. Aleluia. É verdade. Mas nós precisamos entender que Jacó, mesmo tendo uma palavra de Deus, mesmo sendo guiado por Deus, mesmo sendo amado por Deus, ele enfrentou lutas, provas, reveses em sua vida. Situações que ele nem imaginava. Que o seu sogro seria um grande desafio para ele. Trabalhou anos a fio e ele vinha fugido do seu irmão e agora saía da casa do seu sogro fugindo também. Não foi fácil para Jacó. Ele passou por grandes lutas, como quem sabe você tem passado, como quem sabe eu tenho passado, e às vezes nós perguntamos qual o final disso, como é que nós podemos resolver isso, pastor? Como é que nós resolvemos isso? Se eu identificando a palavra, eu tendo uma palavra de Deus, tendo uma experiência com Deus, ainda não é garantia da minha bênção total. Por que será, meu pai, que eu tive esse chamado, eu sei que o Senhor falou comigo, por que ainda eu passo por situações tão difíceis? Por que eu ainda enfrento isso? Por quê? Qual a razão que nós ainda passamos por experiências tão duras, tão difíceis? É verdade, irmãos, o fato de um chamado, o fato de uma palavra, o fato de um projeto de Deus, não significa certeza de bênção de vitória. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, conta-nos o seguinte, vamos ler esse texto rapidamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem,
E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, representando dois batismos, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa linda. No entanto, entretanto, porém, olha lá, Deus não se agradou da maioria deles. E aí é que começa a nossa mensagem. Olha lá, por que razão ficaram prostrados no deserto? Por que não alcançaram a terra prometida? Por que não conquistaram aquilo que Deus tinha prometido para eles? Qual é a razão? Porque nós, às vezes, irmãos, nadamos, como diz o ditado, e morremos na praia. Por quê? Quando olhamos para Jacó, percebemos que Jacó teve um diferencial. O anjo, quando fala com Jacó, disse para ele o seguinte: você não vai ser mais Jacó, a tua vida a partir de hoje é outra. Amém? Diga, minha vida a partir de hoje é outra. Por quê? Porque o pastor falou. Negativo. Não, irmãos. Porque como príncipe, diga, como príncipe. Veja que importância, irmãos. Ele poderia ter lutado, trabalhado como qualquer um outro, mas ele não fez assim. Ele lutou, ele trabalhou como um príncipe. Mais importante do que ser, irmãos, filho de Deus, do que ter um título, é agir como tal. Entenda isso. Não adianta eu me esconder de trás de uma capa de pastor, se eu não luto, não oro, não trabalho como um pastor. O anjo disse como um príncipe. Nós conhecemos a história, pelo menos a maioria conhece a história de 12 príncipes que foram enviados por Moisés para espiar a terra. 12 príncipes, mas apenas 2 deles olharam como príncipes de Deus. Os 10 irmãos eram, covardes, não tinham fé, não criam em Deus, olhavam o natural, eles simplesmente olharam a terra, olharam tudo, não podemos entrar, esqueceram Deus. 10 príncipes agiram assim, somente dois viram de forma diferente. Somente 2 conseguiram ver aquilo que tinha uma linguagem, tinha uma fé, tinha uma visão divina. Somente 2. Você faz parte desses 2? Somos filhos do rei. Somos príncipes. Então, irmãos, qual tem sido o nosso procedimento? Será que eu tenho lutado, tenho pensado em primeiro lugar como príncipe? Ou como um gafanhoto? Como é que eu tenho pensado? Qual o nível dos meus pensamentos? Diga, como príncipe. Eu vou orar como um príncipe. Eu vou lutar como um príncipe. Então, o segredo de Jacó é que ele agia como um príncipe. Ele tinha uma mentalidade diferente. Ele tinha princípios diferentes. Como príncipe, ele lutou com homens. Ele não alcançou, não conquistou a bênção dele de graça, irmãos. A luta de Jacó com homens não foi com a sua força, com a sua espada. Você não vê Jacó lutando assim. Jacó lutava com a cabeça. Jacó lutava com sabedoria, com argumentos. Trabalho por tua filha 7 anos, por essa mais nova, por essa mais nova. Salário? O Senhor quer me dar um salário?
Não, 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 eu não quero salário. Eu quero participação nos lucros. Eu quero ser sócio. Não quero salário. Eu não quero um limite. Cabeça. Pensando. Ele pensava. Ele agia, ele lutava assim, irmãos. Eu imagino Jacó orando, pedindo essa sabedoria a Deus. Usando a inteligência. Valorizando as coisas de valor. E desprezando aquilo que não tinha valor. Lentilha, eu faço outra, pode pegar, mas a primogenitura, a bênção eu quero. A bênção da primogenitura é minha, eu quero isso, eu quero a bênção. Ué, mas você vai querer a bênção do seu pai, para quê? Eu quero a bênção do meu pai, eu quero que o meu pai imponha as mãos sobre mim, eu quero que meu pai fale algo para mim. Ele lutava por isso, irmãos. Ele foi ao extremo por isso, porque ele queria, ele entendia o valor da bênção. E por isso ele lutava. Desprezava as demais coisas. Desprezava os argumentos de um e de outro. Jacó lutou com Deus. Não apenas com os homens, mas ele lutou com Deus. Ele foi à oração, no seu tempo a sós com Deus. Foi ali que ele conquistou a sua bênção. Notem, irmãos, que Jacó não foi o único dos heróis da fé que conquistou as coisas em oração. E nós precisamos tanto lembrar disso, saber disso, porque é dessa forma que nós vamos conquistar aquilo que Deus já prometeu para nós. Olhe para Davi. O príncipe, o rei Davi, lutando com Deus. Davi, irmãos, luta, mas vocês sabem, ele lutou com um leão, lutou com um urso, lutou com o gigante Golias, mas a maior luta de Davi, ao meu ver, não foi com homens, não foi com carne e sangue. Quando olhamos para alguns salmos de Davi, eu vou apenas escolher um que eu gosto demais, o Salmo 116, a partir do versículo 1, ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Olha só, irmãos, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Eis a maior luta, uma das maiores lutas de Davi. Não eram inimigos, irmãos. Não era com a espada que ele tinha que lutar. Era diante de, olha como ele diz: laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então, diga então. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Que coisa maravilhosa. O versículo seguinte diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, tem misericórdia. Foi aí, Davi alcançou a sua vitória, irmãos. Sua maior vitória foi justamente de joelhos, em oração, em clamor. E é assim que tem que acontecer com você. Nós temos que alcançar nossa vitória com Deus. Um outro exemplo que eu gosto demais, um outro príncipe, rei Josafá. 2 Crônicas 20, capítulo 20, a partir do versículo 2, mostra este homem de Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Veja, irmãos, más notícias. O que você faz quando vem más notícias? O que você faz quando a situação se levanta contra você, multidões se levantam contra você, cordas, ou melhor, laços do inferno, vêm contra a tua vida? O que você faz? Como é que nós vencemos, pastor?
Veja o que ele fez. Então Josafá temeu, teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, por favor, vamos nos colocar um pouco ao lado de Josafá. Veja ele falando com Deus, veja ele orando, veja a maneira, o medo, o pavor, a luta que ele está enfrentando, mas com quem ele ganha a vitória? Deus dos nossos pais. Porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Fé, firmeza, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Você não pode orar pensando num Deus que não pode nada, mas nós temos que orar crendo num Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus de Josafá, é o Deus que quando nós lutamos com Ele, Ele luta por nós. Quando você luta em oração, quando você clama, tenha certeza que Ele vai lutar com você. Lute como um príncipe. Não baixe as rédeas, não seja frouxo, mas lute. Busque a Deus, clame ao Senhor. Josafá fez isso, irmãos. E é tão lindo nós vermos no versículo 14, 2 Crônicas 20, 14, quando diz a palavra: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, por causa desse grande problema que vos aflige. Não tema, se você buscar a Deus, se você orar, se você conquistar, eu e você vamos ouvir a mesma coisa. Não se assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é tua, é minha. Aleluia. Deus chama para si, irmãos, a responsabilidade de lutar com aquele povo, com aquela multidão. Vocês não vão lutar, dessa vez vocês não vão lutar. Vocês sabem, Josafá se aconselha e coloca músicos antes do exército, e eles vão tocando, louvando a Deus. Na verdade não era de qualquer forma, eles cantavam assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E enquanto eles louvavam, Deus lutou por eles, desbaratou aqueles exércitos, acabou com tudo, deu vitória. Aquele lugar foi chamado Vale de Bênção, graças a Deus. Este é o nosso Deus, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Você pode sondar a vida de cada um dos príncipes do Senhor, daqueles que lutaram com Deus, como o próprio apóstolo Paulo. Paulo enfrentou tantas lutas na sua vida, irmãos, depois do chamado de Deus, depois da escolha de Deus, depois de ouvir a palavra de Deus, ele teve grandes aflições, ele passou por momentos que ele desesperou até da vida. Mas eu tenho para mim que a sua maior luta não foi contra homens, foi quando ele sentia um espinho na sua carne, que era como um mensageiro de Satanás que batia no rosto dele, e ele se sentia tão mal com aquilo,
e ele não repreendia o espírito, ele foi a Deus. Ele foi a Deus, foi lutar com Deus, foi clamar a Deus, foi se humilhar diante de Deus, foi pedir e rogar e clamar: Deus, afasta de mim este mal, tira da minha vida este espírito maligno, esta dor, esta enfermidade, seja lá o que for, que estava atormentando a vida dele. Depois dele orar por 3 vezes, o Senhor responde a ele: Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Minha graça te basta, Paulo. Então ele recebe o alívio. Ele falou: que maravilha, meu Deus. Agora eu estou feliz, eu estou contente. Agora eu posso desfrutar desta grande bênção. Voltemos para o nosso príncipe lutando com Deus. Voltemos para Jacó. Gênesis 32, versículo 9. Orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, olha que lindo, irmão, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Livra-me. Irmãos, esta é uma luta com Deus, este é um clamor, esta é uma forma de nós alcançarmos vitória, é lutarmos como príncipe. Livra-me. Não tenha tanto argumento, agora não é sabedoria, agora não é luta, é com Deus, é a oração, é uma busca, é um clamor. Livra-me, livra-me, meu Deus, porque eu temo que ele venha não apenas matar-me, mas também as mães com os filhos. Livra-me, Senhor. Uma noite de clamor, uma noite de oração, uma noite de busca a Deus, uma noite em que ele investiu clamando, lutando com Deus, pedindo a Deus por libertação, por livramento, até alcançar o favor do Senhor. Ele lutou como um príncipe. Muitos anos depois, um dos seus descendentes, também chamado príncipe, o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus, após lutar com homens, após enfrentar tantas batalhas, irmãos, seus momentos de grandes lutas, de grande tribulação, de grandes tentações, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Após ter enfrentado tantas lutas nesta vida, chegou um momento, e somente lembrando, ele sempre desfrutou de comunhão com Deus, assim como Jacó. Jesus sempre orava, sempre falava, mas agora chegou uma hora, um momento em que a angústia era grande, a dor era enorme. Jesus, o príncipe da paz, precisou lutar. Mateus 26, 36, diz-nos assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Eu poderia pensar, para Jacó, Val do Jaboque, para Josafá, Vale da Bênção, para Jesus, Getsêmani. Para mim, para você, eu não sei o lugar,
Eu não sei como é que você chama o momento em que você pode passar e atravessar e vencer. Mas o certo é que o nosso Senhor Jesus teve que enfrentar o seu Getsêmani. E naquele momento diz a palavra, ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, fiquem aqui, que eu vou orar ali um pouco. Como Jacó fez. Minhas queridas, leve as nossas crianças, servos, podem passar, atravessem todos, porque eu preciso resolver uma situação com Deus. Eu vou resolver uma situação, eu vou ali orar. Versículo seguinte: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma, presta atenção, é Jesus que está falando isso, irmãos. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Eu estou com uma tristeza de morte em mim. Fiquem comigo e vigiem. Irmãos, todos podemos passar por isso. O que fazemos nesse momento? Lutamos ou só choramos? O nosso Senhor Jesus lutou. Ele foi enfrentar a sua luta com o Pai. Ele foi dizer: Pai, papai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. 3 vezes, Jesus foi orar. Eu imagino que certamente ele usou tantas outras palavras que não foram possíveis estarem registradas na palavra aqui. Mas ele orava, irmãos. E Lucas 22, 41 retrata o seguinte. Lucas 22, 41 ao 44, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. A melhor posição de orar, você pode orar de qualquer maneira, mas é de joelhos. De joelhos orava, em seguida dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E ele, estando em agonia, orava mais intensamente. Diga intensamente. Jesus, irmãos, não era um cochicho, era um clamor, era uma oração, era uma luta. Como príncipe lutando, buscando, clamando, pedindo. Eu preciso, meu Deus, minha alma está terrivelmente angustiada. Intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou. Bom, ele já estava suando na oração. Vocês sabem que a oração é um dos maiores trabalhos. O trabalho principal dos pastores. É a oração e a meditação na palavra. E Jesus estava aí, suando, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lutando com Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, revela que o tipo de luta que enfrentou o nosso Senhor Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, diga forte clamor. Não é uma oração silenciosa, meu irmão. Tire da tua cabeça aquele pensamento: Deus não é surdo, Deus sabe todas as coisas. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas você que tem que saber.
diz a palavra que ele, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar. Se há alguém que pode livrar a minha alma da angústia, esse alguém é Deus. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele pode reverter a minha situação, Ele pode me mudar e transformar-me, fazer de mim um novo homem. É Deus que pode mudar Jacó em Israel, é Deus. Mas eu preciso seguir este caminho, tendo sido, é bom ouvir esta palavra, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele foi ouvido, o nosso Senhor Jesus foi ouvido, Ele foi atendido. E eu e você, em outras palavras, Jesus ganhou a sua vitória ali, irmãos. Depois, quando Ele foi enfrentar a cruz, a zombaria, o escárnio, Ele foi enfrentar a coroa de espinho, as lança do lado, suas mãos perfuradas, suas pernas. Ele já tinha vencido tudo na oração. Ele já tinha vencido tudo. Ele ganhou na oração, ele ganhou em espírito. Então, irmãos, ele podia dizer: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem. Já tenho a vitória, eu galguei a vitória. Então, amados, eu e você precisamos tanto seguir este caminho, lutar como um príncipe para alcançar as vitórias de um príncipe. Amém? Lutar como um príncipe, lutar como um príncipe. Lucas 11, versículo 1, nós estamos terminando, fiquem em paz. Diz assim, que Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, diga, lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos. Irmão, se há uma coisa tão linda aqui, é justamente o desejo de querer saber, a vontade de dizer: eu preciso mudar, eu não sei ainda, me ensina. Jesus então ensina para eles os princípios básicos da oração. Vocês sempre orem ao Pai, Pai nosso que estás nos céus. Orem ao Pai, Ele pode fazer tantas coisas por vocês. Mas não se esqueçam que a oração é também uma luta, a oração também é uma batalha, a oração é uma insistência. E Jesus então conta a história da importunação. Ele conta a história nos versículos seguintes, daquele homem que foi pedir, chegou visitas na casa dele, e ele foi pedir 3 pães ao seu amigo. Mas se o amigo não abrir a porta para te dar, por ser teu amigo, ele vai te dar, por causa da tua importunação, porque você tem lutado, você tem buscado, você vai receber. Então lute, então busque, então até receber. Jesus conclui dizendo: porque todo o que pede, recebe. Recebe. Preste atenção que a palavra pedir aí é contínuo. É seguir pedindo. É insistir, é lutar. Eu vou bater até se abrir. Não vou parar. Eu vou buscar até eu achar. Eu vou buscar. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Lute como um príncipe. Vença como um príncipe. Em nome do Senhor Jesus.